Meu nome é Lucas. Tenho 23 anos, sou entregador de aplicativo aqui em Curitiba, e nas horas vagas tento ser compositor. Vivo num AP pequeno em Água Verde, meio improvisado, onde o violão divide espaço com as sacolas térmicas do iFood. Mas essa história não é sobre minhas composições. Ou talvez seja, de algum jeito torto. Tudo começou numa noite qualquer, quando eu fui entregar um pedido de sushi em Santa Felicidade. A rua era calma, dessas com calçadas de pedra e casas escondidas atrás de muros baixos e jardins bem cuidados. Quando parei em frente à casa indicada no app, ainda ajeitando o capacete debaixo do braço, fui subir os 2 degraus da entrada. Nem precisei tocar a campainha. A porta se abriu antes de eu levantar a mão. Ela apareceu ali, descalça, vestindo um suéter cinza claro que deslizava um pouco pelo ombro. O cabelo preso num coque alto, com os fios rebeldes escapando, como se tivesse sido feito às pressas. Me olhou por uns segundos, com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais difícil de nomear. Achei que ia demorar mais, disse, com a voz baixa e uma sobrancelha arqueada. Eu sorri sem jeito, tentando parecer mais tranquilo do que realmente estava. O trânsito ajudou hoje, respondi, entregando a sacola. Ela pegou o pedido com uma mão e, com a outra, empurrou a porta um pouco mais. Quer um copo d'água antes de voltar? Hesitei. A maioria das pessoas fecha a porta assim que pega o pedido, no máximo um boa noite. Mas o jeito como ela falou, parecia sincero, sem pressa. Aceito, sim. Obrigado. Entrei. O interior da casa era diferente do que eu esperava. Tinha uma luz amarela suave vinda de um abajur, cheiro de incenso leve, almofadas coloridas espalhadas pelo sofá e uma planta enorme perto da janela. A casa tinha a cara de quem era habitada por alguém que sabe ficar bem sozinha. Ela apontou para a cozinha. Pode sentar na bancada. Já trago a água. Enquanto esperava, apareceu um cara de cabelo desgrenhado e fone no ouvido. Tinha uns 20 anos, no máximo. Pegou a sacola da mãe e sumiu no corredor sem dizer nada. Vinícius, meu filho, disse ela, voltando com o copo d'água. Deve ter te reconhecido das entregas. Ele vive pedindo comida, vive no mundo dele também. Assenti, bebendo um gole. Acho que já entreguei aqui umas 2 vezes, mas foi direto para ele. Ela apoiou os cotovelos na bancada, me olhando como se tentasse decifrar alguma coisa. E além de entregador, o que mais você faz? Tô tentando compor. Letras de música. Nada profissional, só umas ideias que escrevo quando dá tempo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas que iluminou o rosto de um jeito estranho de bonito. Poeta disfarçado de entregador? Dei de ombros, rindo. Talvez. Ela pegou o celular em cima da bancada, abriu um app e colocou uma playlist suave de 10 instrumental no Spotify. Depois disse, como quem não está com pressa. Se um dia gravar alguma coisa, me avisa. Gosto de escutar histórias com alma. Não sabia o que responder. A casa, a música, a presença dela, tudo ali tinha um ritmo próprio. E por algum motivo que eu ainda não entendia, eu queria voltar. Voltei a fazer entregas na região de Santa Felicidade uns dias depois. Era final de tarde, céu manchado de rosa e laranja, e o frio começava a dar sinal de vida mesmo em março. Quando o pedido apareceu no app, reconheci o endereço de cara. Sushi de novo. Só podia ser ela. Cheguei na casa e, dessa vez, toquei a campainha. Antes que o som acabasse, ouvi a voz dela vindo lá de dentro. Pode entrar, Lucas. A porta tá só encostada. Empurrei devagar. Helena estava na varanda, sentada numa daquelas cadeiras de madeira com almofadas claras. Ao lado dela, uma cuia de chimarrão e uma garrafa térmica vermelha. Tinha um cobertor jogado no colo e os pés enfiados numas pantufas engraçadas de panda. Sorriu quando me viu. Achei que você ia gostar de um descanso. Senta aí. Prometo que hoje não te ofereço só água. Achei que não ia lembrar de mim, brinquei, tirando a mochila das costas.
Difícil esquecer alguém que fala com o olhar, disse, simples, como se estivesse comentando o clima. Sentei meio sem saber onde pôr as mãos. Ela me ofereceu a cuia. Já tomou? Uma ou duas vezes com um vizinho gaúcho. Mas acho que fiz careta na primeira. Ela riu com gosto, os olhos semicerrados. Relaxa. Não morde, só aquece. O chimarrão desceu amargo, mas tinha um quê de familiar, de conversa ao pé da cerca. Enquanto ela preparava outra cuia, olhou para mim com interesse calmo. E aí, compositor? Tem escrito muito? Tenho tentado. Escrevo entre uma entrega e outra, às vezes na mesa do boteco, às vezes no bloco de notas do celular. Mas gravar mesmo, ainda é sonho distante. Ela sentiu devagar, como quem entende. A vida tem uns intervalos estranhos entre o que a gente quer e o que dá para viver. Ficamos um tempo em silêncio, só o som da cuia sendo sugada e uns passarinhos no fundo. Então ela falou. Eu atendo aqui mesmo, sabia? Pacientes. Faço terapia integrativa. Floral, Reiki, às vezes só escuta mesmo. Tem dias que parece que tudo que as pessoas precisam é alguém que não interrompa. Deve ser pesado. É. Mas também bonito. Quando alguém confia em você com suas partes quebradas, é um tipo de carinho. Olhei para ela mais de perto. O cabelo agora solto, caindo num dos ombros. Unhas feitas de forma discreta, sem exageros. A pele sem pressa de esconder o tempo. Tudo nela parecia ter sido vivido. E você? Perguntei. Tem alguém que escuta você? Ela sorriu com a boca, mas os olhos deram uma vacilada antes de responder. Ultimamente, só o silêncio. Naquele momento, senti algo apertar no peito. Não de pena, mas de identificação. A sensação de ser invisível no meio da correria. Para mim, você tem cara de quem ainda vai virar música, arrisquei. Ela me olhou de lado, surpresa. Depois deu um riso baixo, quase tímido. E você tem uma alma antiga, sabia? Aquilo me pegou de jeito. Alma antiga. Nunca tinham me dito isso. Fiquei com a frase na cabeça até depois que fui embora. No caminho de volta, pedalando pelas ruas úmidas da cidade, comecei a pensar em uma nova letra. Algo sobre silêncios que escutam mais do que palavras. E quando cheguei em casa, ainda sentindo o gosto amargo do chimarrão na boca, abri o bloco de notas no celular e digitei o título, Entre Goles de Silêncio. A mensagem chegou numa quinta, quase 10 da noite. Eu tinha acabado de encostar a mochila na parede e estava preparando um miojo na cozinha apertada do AP, quando o celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. Lucas, se quiser passar aqui depois do turno, tô com vinho aberto. O número não estava salvo, mas eu sabia exatamente quem era. A foto de perfil mostrava uma xícara de chá sobre um livro, cara dela. Fiquei parado ali, o vapor do macarrão subindo, pensando se devia responder. E o que significava exatamente só para conversar? Respondi com um daqui a pouco chego. Joguei o miojo fora, troquei a camiseta suada, e saí a pé mesmo. A noite estava fria, com aquele cheiro de terra molhada típico de Curitiba. O caminho até Santa Felicidade parecia mais longo do que o normal. Helena abriu a porta vestindo um moletom largo e meias coloridas. O cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso cansado no rosto. Entra. Já tá na metade da garrafa. A casa estava com luz baixa, só um abajur aceso na sala e uma playlist instrumental tocando baixinho. Sentei no sofá e ela me trouxe uma taça. É vinho nacional. Miolo. Não tenho glamour, só gosto do que aquece, disse, erguendo a própria taça num brinde informal. Melhor tipo de gosto. Ficamos alguns minutos bebendo em silêncio. O vinho era seco, mas com um toque frutado. Helena puxou uma manta sobre as pernas e se recostou na poltrona, com o olhar meio perdido. Sabe o que é mais difícil de aceitar depois dos 40? Perguntou. O quê? Que a gente pode ser tantas coisas, mas às vezes a vida resolve que você vai ser só uma. E, pior, invisível.
Você parece tudo, menos invisível. Ela riu com um canto da boca. É porque você ainda vê poesia nas pessoas. Isso vai mudar. A cidade, a rotina, as frustrações, tudo vai querendo arrancar isso da gente. Suspirei. Sabia do que ela estava falando, mesmo tendo vivido só metade da estrada dela. Eu escrevo música por isso. Para não deixar sumir esse pedaço. Me mostra uma? Ela pediu, com um brilho nos olhos. Peguei o celular e abri uma das notas. Era uma letra inacabada, sem melodia, mas li assim mesmo. Falava de janelas acesas na madrugada, de saudade que veste moletom, de mãos que curam sem tocar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você sente com intensidade rara, Lucas. As palavras bateram fundo. Olhei para ela, e por um segundo, o tempo ficou mais lento. Ela esticou a mão por cima da mesinha e segurou a minha. Não foi um toque qualquer, foi firme, cheio de algo não dito. Acho que você me faz lembrar quem eu era antes de tanta camada, murmurou. O ar na sala mudou. Não tinha música romântica, não tinha insinuação. Só dois corpos cansados da pressa do mundo, se encontrando na pausa de um gole de vinho. A mão dela soltou a minha devagar. O silêncio voltou a preencher o espaço entre nós. Depois de um tempo, ela se levantou. Já é tarde. Não quero que pegue frio na volta. Assenti, me levantando também. Obrigado pelo vinho. Obrigada pela presença. Saí caminhando pelas ruas úmidas e vazias, sem ouvir mais nada além dos meus próprios passos. A cidade dormia, mas dentro de mim, alguma coisa acordava. Um desejo que não tinha nome ainda. Uma urgência calma. No dia seguinte, quando abri o celular, só havia uma nova mensagem de Helena, estrela brilhante. E eu fiquei sorrindo sozinho, como quem recebe um segredo em forma de símbolo. Depois daquela noite do vinho e da conversa sussurrada, eu e Helena entramos numa espécie de entendimento silencioso. Não combinávamos nada, as visitas simplesmente aconteciam. Às vezes eu aparecia com um pão de queijo da padaria do bairro, outras vezes com o violão pendurado nas costas e tava passando por aqui, meio envergonhado. Ela sempre abria a porta com um sorriso contido, daqueles que seguram a alegria para não escorrer pelos cantos. Trouxe reforço, eu dizia, mostrando o saco de papel com o lanche. E música? Ela perguntava, ajeitando o cabelo com os dedos. Se pedir com jeitinho. Nos acomodávamos na sala ou na varanda, dependendo do humor do tempo. Helena tinha esse talento de fazer qualquer espaço parecer íntimo, talvez fosse o jeito como ela ouvia, como se cada frase fosse um bilhete guardado com cuidado. Numa dessas noites, sentei no tapete com o violão no colo. Vinícius estava trancado no quarto, fones no ouvido como sempre. Helena estava na poltrona, uma taça de vinho na mão, coberta até os pés por uma manta. Toquei uma melodia ainda sem letra, meio bossa nova, meio folk, e ela ficou ali, com os olhos fechados. Isso me faz lembrar de uma praia onde estive sozinha uma vez. Ninguém falava português, mas eu me sentia compreendida só de ouvir o mar. Sorri sem tirar os dedos das cordas. A música faz isso. É uma língua que entende antes de traduzir. Ela me olhou com ternura. Você tem o dom, Lucas. Mas mais que isso, você tem sensibilidade. E isso é raro. Às vezes, assusta até. Baixei o olhar. Estava acostumado com elogios vazios ou críticas disfarçadas de incentivo. Mas ela falava de um jeito que atravessava. Posso te contar uma coisa que não costumo dizer? Ela perguntou, olhando o fundo da taça. Assenti. Já me acostumei a não ser o centro do desejo de ninguém. Aquilo me atingiu como uma nota fora do tom. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então falei, quase sem pensar. Mas você é tudo que eu noto quando entro aqui. Ela regalou os olhos, como se minha frase tivesse acendido uma luz que ela tentava manter apagada. E então, sem nenhuma pressa, se levantou da poltrona, caminhou até mim e sentou no chão, na minha frente. Repete isso, pediu.
Você é tudo que eu noto quando entro aqui. Helena me encarou por um instante. O tempo ficou espesso. Ela então se aproximou devagar e me beijou. Um beijo sem pressa, lento, decidido. Como se estivesse desatando nós antigos com os lábios. Não houve fome, nem urgência. Só a confirmação de que aquilo vinha sendo tecido há semanas, talvez meses, dentro de silêncios e olhares prolongados. Quando se afastou, encostou a testa na minha e sussurrou. Isso muda tudo, né? Respondi sem abrir os olhos. Acho que muda quem a gente é. Ficamos ali, no chão da sala, entre acordes e respirações. Nada foi dito além disso. E nada precisava ser. Havia nas entrelinhas um pacto. Não de promessas, mas de presença. E por ora, era o bastante. A partir daquela noite, nada foi dito explicitamente entre nós. Mas também não precisava. Helena e eu criamos um ritual não declarado. Nossas terças e sextas-feiras ganharam um novo sentido. Depois das 22 horas, eu aparecia, às vezes com pão de queijo ainda quente, às vezes só com violão e uma música recém-nascida. Ela sempre deixava a luz da varanda acesa como sinal. Eu chegava de mochila nos ombros, fingindo que era só mais uma visita despretensiosa. Ela me recebia com aquele sorriso de canto e um "entra, a chaleira já tá no fogo" que soava como um verso escrito só para mim. Não falávamos de futuro, nem do que aquilo significava. Era uma bolha, um intervalo entre a vida de fora e o que acontecia ali dentro. Enquanto o resto do mundo girava com pressa, nós girávamos no compasso da delicadeza. Vinícius continuava alheio, preso nas próprias rotinas, faculdade, entregas, fones no ouvido. Achava que eu era apenas gente boa, um desses caras com quem a mãe conversa de vez em quando por causa da solidão ou do tédio. E talvez, num ponto muito distante, ele não estivesse totalmente errado. As noites com Helena eram feitas de conversas baixas, mãos que se encontravam sobre a manta no sofá e silêncios que diziam mais do que qualquer declaração. Ela me escutava com olhos atentos quando eu mostrava as músicas novas, e às vezes até pedia que eu repetisse um trecho. Essa parte aqui. Só quem já se perdeu reconhece a luz na fresta. Você escreveu pensando em mim? Ela perguntou uma vez, com a voz embargada. Não sei, mas agora acho que só faz sentido com você, respondi, e vi os olhos dela brilharem sem exagero. Ela não falava de amor, mas deixava bilhetes. Frases curtas, escritas em papéis de agenda antigos, sempre deixados no travesseiro ou perto da janela. Se você tivesse chegado antes, talvez eu tivesse acreditado mais cedo. Seu cheiro ainda fica na xícara. Não sei mais o que era silêncio antes de você. Numa sexta-feira chuvosa, com o som das goteiras preenchendo a casa, Helena me deixou ficar. Pela primeira vez, não precisei sair escondido no meio da madrugada. Dormimos abraçados, com o som do jazz tocando baixo e o aroma leve de incenso espalhado pelo quarto. Ela adormeceu primeiro, a respiração calma, o corpo quente colado ao meu. Na manhã seguinte, acordei com a luz cinzenta da chuva filtrando pelas cortinas. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha, misturado com aquele perfume suave que ela usava, alguma coisa entre flor de laranjeira e livro antigo. Sobre o criado mudo, um bilhete escrito à mão. Não faça barulho. Mas não se esconda de si mesmo. Li, reli. Guardei no bolso da calça como quem guarda relíquia. Na volta para casa, passei por um campo de futebol encharcado. Um grupo de senhores jogava mesmo sob a chuva. Um deles gritou, "Aqui é na raça, moleque!" E ri sozinho. Em silêncio, sentia que minha vida estava mudando, ainda que por dentro tudo estivesse um caos. Mais tarde, sentei na varanda do meu AP, violão no colo, caderno aberto. Escrevi um verso novo. Entre o risco e o real, escolhi a pele onde a alma pousa. Era sobre ela. Sobre nós. Sobre o que nascia toda vez que a porta se abria depois das 10 da noite. Foi numa terça-feira de céu limpo, dessas em que Curitiba engana com o calor do dia e esfria sem aviso à noite. Eu cheguei mais tarde do que o costume, uma entrega atrasada, um pneu furado, a cidade querendo me afastar dela, talvez.
Helena já me esperava na sala, com uma taça de vinho pela metade e um moletom largo que parecia ter herdado de outra década. Tudo parecia como sempre, até a não ser. Vinícius chegou antes da hora. Ouvi a chave girando na porta e só deu tempo de Helena me lançar um olhar apavorado. Eu levantei do sofá num pulo, ainda com o violão no colo, e me escondi atrás da porta do corredor que dava para o lavabo. O som da mochila dele sendo jogada no chão, passos pesados. Helena disfarçou, se levantando com a taça ainda na mão. Mãe, você tá bebendo sozinha na sala escura? Estava escutando música. Só relaxando. Estranho. Senti cheiro de cigarro quando entrei. Você voltou a fumar? Não. Vinícius, deve ser do vizinho, respondeu, um pouco rápido demais. Dava para ouvir a tensão pingando no ar. Eu prendi a respiração atrás da porta, suando frio, com o violão ainda nos braços como se fosse um escudo. O tempo ficou grosso, pesado, até que ele foi pro quarto, e o barulho da porta se fechando me permitiu soltar o ar que nem percebia estar segurando. Helena encostou na parede, fechando os olhos. Eu saí devagar do esconderijo improvisado. Isso foi por pouco. Foi. Por muito pouco, disse ela, com o olhar perdido. Ela se sentou no sofá e passou as mãos no rosto. Aquilo era diferente de todas as outras vezes. Não havia vinho que aliviasse. Isso tudo é um erro, né? Ela disse, mas para si mesma. Não fala isso. Lucas, eu sou mãe. Meu filho confia em mim. Eu me sinto como se estivesse traindo mais do que a confiança dele. Tô mentindo sobre algo que não sei nem nomear. Sentei ao lado dela. Você sente culpa por estar viva? Ela me olhou, surpresa. Helena, o que temos não é sujo, nem errado. Pode ser complicado. Pode ser estranho de explicar. Mas é real. Ela desviou o olhar. O silêncio agora não era confortável, era cheio de angústia. Acho que preciso de um tempo, murmurou. Concordei com a cabeça, mesmo sem querer. Me levantei, guardei o violão, e fui embora. O caminho até minha casa nunca pareceu tão longo. Nos dias seguintes, tentei fingir que tudo estava normal. Fiz entregas, escrevi letras, respondi mensagens automáticas no grupo dos colegas de app. Mas dentro de mim, era como se tivessem desligado a música. Na sexta-feira, às 2 da manhã, recebi um áudio dela. A voz vinha baixa, como se não quisesse acordar ninguém. Eu tentei esquecer. Tentei fingir que era só uma fase, mas você é o que me faz lembrar que ainda sou mulher. E isso é mais do que eu estava pronta para admitir. Fiquei olhando o teto por horas. Depois me vesti, peguei o violão e fui andando até o centro. A cidade dormia, as luzes dos postes formavam caminhos dourados no asfalto. Nos encontramos em um café discreto, quase escondido. Um desses lugares que abrem até tarde só porque o dono gosta de jazz e conversa baixa. Entramos separados, sentamos lado a lado no balcão. Não dissemos nada por minutos. Até que ela pegou minha mão debaixo do balcão. Achei que não ia mais conseguir te ver sem doer. Ainda dói. Mas é melhor que fingir que não existe. Ela apertou minha mão. O toque era o mesmo, sereno, firme e cheio de verdades. Mesmo se doer, ainda é real, falei. Ela olhou para mim, com os olhos marejados e uma leveza estranha no rosto. E naquele toque, naquela mesa de fórmica com cheiro de café passado na hora, a gente soube, parar era mais impossível do que continuar. A rotina silenciosa dos encontros escondidos voltou, mas com outra temperatura. Não era mais só desejo disfarçado ou o conforto de se pertencer. Era medo. Um medo sutil que pairava sobre cada palavra, cada gesto, cada risada contida. Nos víamos menos, falávamos menos, mas nos olhávamos como quem tenta segurar o tempo pelas bordas. As terças e sextas depois das 10 continuavam existindo, mas já não eram rituais, eram tentativas de manter aceso algo que o mundo não podia ver. Numa tarde morna de sábado, tudo quase desmoronou.
Vinícius estava organizando algumas caixas na sala, papelada da faculdade, cadernos antigos, um fone quebrado. Revirando uma mochila esquecida no canto do sofá, encontrou algo que não reconheceu de imediato, um caderno pequeno, de capa preta, com letras rabiscadas nas bordas. Era meu. Eu havia esquecido na pressa de sair, numa daquelas madrugadas em que me vesti no escuro. Vinícius folheou algumas páginas, sem intenção clara. Mas bastou ler 2 ou 3 trechos para a desconfiança se instalar. Letras falavam de mãos com cheiro de chá, de uma casa que acolhe à noite, de olhos maduros que sabiam decifrar silêncios. Tudo assinado com minha letra no final da página. Mãe, ele chamou, do corredor. Helena surgiu com o rosto tenso, como quem já sabia o que viria. Esse caderno é do Lucas? Ela hesitou, só por um segundo. Mas um segundo já era demais. É. Você quer me explicar por que tem um texto dele aqui, falando de você? O mundo parou por um instante. Helena tentou manter a calma. Vinícius, eu. Você tá com ele? É isso? Ela não respondeu. Só abaixou os olhos, a respiração pesada. E naquele silêncio, ele teve a resposta que não queria. Vinícius saiu batendo a porta. Helena se trancou no quarto. Eu soube de tudo por mensagem, horas depois. Tentei ligar. Mandar áudio. Nada. Nenhuma resposta. Nos dias seguintes, ela sumiu. Silêncio absoluto. Eu me senti como se tivesse sido apagado da história. Um erro. Um tropeço. Então escrevi. Peguei meu violão, liguei a câmera do celular e gravei uma música com tudo o que me restava, no tempo do silêncio. Era só eu, voz baixa, um quarto bagunçado ao fundo e uma canção que não escondia nada, mas também não dizia tudo. A letra falava de portas entreabertas, de desejos que andam descalços, de um amor que só existe nas entrelinhas. Postei o vídeo com o coração na garganta. Horas depois, Vinícius assistiu. E entendeu. Na madrugada daquele mesmo dia, recebi uma mensagem dele. Curta, direta. A dor é real. Mas se for amor, seja honesto. Chorei lendo aquilo. Não de tristeza, mas de um alívio doído. Helena também viu o vídeo. No dia seguinte, mandou uma mensagem com um só emoji, uma flor. Sem texto, sem explicação. Mas aquilo bastava para dizer que algo dentro dela tinha florescido de novo. Depois que tudo veio à tona, o mundo ficou suspenso. Nem Helena, nem eu sabíamos como continuar sem desmanchar o que restava. Por semanas, nos tornamos 2 pontos distantes num mapa afetivo. Ela não respondia minhas mensagens. Eu não insistia. Mas também não esquecia. Voltei à minha rotina de entregas. O violão ficou num canto do quarto, em silêncio. A playlist no celular passou de jazz e samba a silêncios entre um pedido e outro. Helena, soube por um amigo em comum, voltará a atender normalmente. Mas alguém disse que ela parecia estar ali e não estar. Que sorria com a boca, mas não com os olhos. Foi Vinícius quem quebrou o ciclo. Numa manhã nublada, ele deixou sobre a mesa da mãe uma carta manuscrita. Helena me contou depois que leu devagar, com o cuidado de quem lida com uma verdade delicada. A carta dizia: Mãe, você sempre disse que a vida é feita de ciclos. Que às vezes a gente precisa fechar um para poder respirar o próximo. Eu nunca imaginei que meu desconforto pudesse te ferir tanto. Mas agora entendo que o que vocês viveram não foi engano, foi coragem. Você também merece sentir. Com amor. Vini. Foram palavras simples, mas com peso de chave abrindo uma porta que ela mesma tinha trancado. Naquela noite, depois de semanas, meu celular vibrou. Uma notificação, Helena Lua Crescente. A mensagem dizia só: a porta continua destrancada. Li e reli. Guardei o celular no bolso sem responder. Vesti o moletom, peguei o violão e saí. Fui a pé, como sempre. As ruas estavam úmidas,
o céu fechado, mas o frio já não incomodava. Cheguei na casa dela sem fazer barulho. A varanda estava iluminada com uma luz quente. Helena me esperava ali, sentada com 2 xícaras de chá fumegante. Quando me viu, não disse nada. Só sorriu com ternura. Fica, ela disse. Agora de verdade. Sentei ao lado dela, o violão ainda nas costas. Ficamos em silêncio por um tempo. Sem precisar de explicações, pedidos de desculpa ou promessas. Já tínhamos passado por tudo que precisava ser dito. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. O cheiro de chá misturado ao perfume leve dela me trouxe de volta para tudo o que eu já sentira ali. E pela primeira vez, sem culpa. Não falamos em futuro. Nem sobre o que diríamos aos outros. Só ficamos presentes. Simples assim. Mais tarde, já com o céu clareando devagar, nos mudamos para a sala. Ela se deitou com a cabeça no meu colo. Eu dedilhava acordes soltos, quase sussurrados. Lá fora, Curitiba despertava em silêncio. O sol ainda tímido riscava o céu de tons alaranjados. Entre notas leves, pensei que a vida não precisava ser grandiosa para ser intensa. Às vezes, ela só precisava caber entre 2 corpos que escolheram não fugir um do outro. E assim, sem grandes gestos ou finais dramáticos, nossa história encontrou seu lugar. Não num conto de fadas, mas no espaço real entre o risco e o cuidado. Entre o que é vivido de portas abertas, e o que se guarda com carinho no fundo da pele. Nos silêncios da madrugada, ali, éramos mais inteiros do que em qualquer declaração pública.